Imagina a seguinte situação. Toca um alarme de incêndio num grande edifício comercial. O som é tipo ensurdecedor, as luzes piscam e tem aquele cheiro de fumaça no ar. Nossa, um pânico total, com certeza. Exato. A reação esperada, que é quase um instinto nosso, né, é largar tudo e correr para a saída de emergência. É uma relação de causa e efeito muito simples, você percebe o perigo letal e age para se proteger. Aham, é a biologia agindo, basicamente. Isso. Mas e se a gente pegar essa exata mesma lógica e transferir para o nosso meio ambiente? E se o perigo for um desastre ambiental gigante que coloca em risco a produção de alimentos no mundo todo? É aí que a coisa muda de figura. Pois é, a nossa intuição diz que o medo absoluto de perder a safra deveria fazer os produtores mudarem de atitude rapidinho no campo. Só que, quando a gente olha os dados, a realidade é outra. O alarme está tocando, mas ninguém está correndo para a saída de emergência. É um paradoxo silencioso e, assim, muito intrigante. Demais. E é por isso que hoje nós vamos fazer uma investigação aprofundada para desmontar esse fenômeno. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Olá, é um prazer imenso participar dessa análise. Como você disse, esse é um dos maiores quebra-cabeças econômicos e comportamentais do nosso tempo. E para não ficarmos só no achismo, nós vamos basear nossa conversa em dados reais, coletados lá na ponta, no campo. Perfeito. O nosso material base hoje é um artigo científico muito, mas muito revelador. O título é A Percepção do Risco Climático é Suficiente? Evidências empíricas de agricultores australianos. Um trabalho excelente, diga-se de passagem. Com certeza. Ele foi escrito por uma equipe de peso, os pesquisadores Saline Korhagen, Heidi Wertler, Vaughan Higgins e Hannabeth Luke. Eles representam a Universidade de Newcastle, a Universidade da Tasmânia e a Universidade de Murdoch. E é um material fresquinho, né? Ele foi aceito no final de 2025. Isso, aceito agora há pouco e publicado na edição de 2026 da prestigiada Revista Internacional de Redução de Riscos de Desastres. Então, olha, como a gente vai tratar de um assunto vital para o nosso futuro, eu já deixo convite para quem está nos acompanhando. Sigam o canal, curtam o conteúdo, compartilhem esse programa. Isso é fundamental para a gente conseguir espalhar ciência de verdade, baseada em dados e não só opinião. Exatamente. Bom, o objetivo aqui é muito claro. A gente quer descobrir se o simples fato de um agricultor perceber as mudanças climáticas e o risco de um desastre ambiental é suficiente para ele mudar de atitude no campo. E vocês foram olhar lá para a Austrália, certo? Isso mesmo. Os pesquisadores entrevistaram 531 agricultores de safra lá na Austrália. E tem um motivo bem específico para isso. A Austrália é extremamente vulnerável a eventos climáticos. Secas intensas, né? Secas prolongadas, chuvas totalmente irregulares, aumento de temperatura. Então a premissa era, bom, se o cara reconhece que o clima tá um caos e que vem um desastre ambiental por aí, ele vai mudar o jeito de plantar, certo? Certo. Vamos desvendar isso. Porque para mim não faz sentido. Se a fazenda do cara vai literalmente secar, por que o medo não serve de motivador? Como eles justificam não se proteger? Essa constatação desafia o nosso senso comum. O artigo mostra que o medo do clima sozinho não funciona como gatilho de ação. Na academia, a gente chama isso de abismo entre risco e ação. Abismo entre risco e ação. Isso. Os dados desses 500 produtores revelam que a percepção do risco climático não tem uma relação direta e significativa para fazer o cara adotar técnicas de conservação. Ter medo não muda o hábito dele. Nossa, mas me tira uma dúvida prática. O que exatamente eles deveriam estar fazendo e não estão? Digo, quais são essas ações de proteção? O estudo avaliou 5 estratégias práticas de saúde do solo. A que tem mais adesão é o plantio direto, que chegou a 62,9% da amostra. Ah, mais da metade. Até que é um número bom. É bom sim. O plantio direto evita revirar a terra, mantém a umidade e tal. Depois vem o cultivo de leguminosas na rotação, com 60%. Mas aí quando a gente vai para as práticas mais complexas, a coisa muda. Cai muito. Bastante. A aplicação de corretivos no solo, tipo jogar calcário na terra, ficou em 37,9%. O planejamento de nutrientes,
que exige muita análise de laboratório, 32,6. Caramba! E a menos adotada de todas, olha só, foi a redução do uso de produtos químicos, com apenas 22,8% de adoção. E o ponto crucial é, o nível de medo de um desastre ambiental não aumenta a chance do agricultor adotar mais dessas práticas. Sabe o que se me lembra? É igualzinho a questão do sedentarismo. Como assim? Pensa bem, a gente sabe que ficar sentado o dia todo e não fazer exercício faz mal. A ciência avisa, o médico avisa, o risco de infarto tá lá. A informação existe. Só que saber disso não faz a pessoa acordar magicamente às 5 da manhã num dia frio, colocar o tênis e ir pra academia, sabe? O alarme da saúde tá tocando, mas a pessoa continua deitada no sofá. O tal do abismo entre risco e ação. Nossa, essa analogia é perfeita. É exatamente a mesma psicologia. Então, se a gente pensar por esse lado, o medo de morrer do coração não leva a pessoa pra academia. O que leva é, um amigo convidando, academia ser na esquina de casa, ou querer se sentir bem. Aqui é onde fica realmente interessante. Trazendo isso para o campo, se não é o medo do clima que motiva eles a protegerem o solo, o que é? O que é fascinante aqui é que o artigo cruza teorias muito interessantes para achar esses verdadeiros motivadores. Eles não focaram no pânico. Eles olharam para a atitude de inovação do indivíduo, para as restrições econômicas e para a teoria da difusão da inovação. E o que eles descobriram? Que os motores da mudança são a atitude voltada para a inovação e a aversão geral ao risco. E detalhe, não é o risco climático. É o risco do bolso. Exato. O risco financeiro de quebrar na próxima safra. Mas espera aí, me explica melhor essa teoria da difusão da inovação. Como isso funciona lá na prática, na cabeça do cara que está no trator? Funciona assim. Imagina uma comunidade rural. Sempre tem aquele grupo pequenininho, os pioneiros, que adoram testar coisas novas. Eles têm essa atitude voltada para a inovação. Eles assumem o choque financeiro se der errado. Os corajosos da turma. Isso. A grande maioria dos vizinhos não faz isso. Eles ficam só de olho. Encontram na cooperativa, olham a fazenda do vizinho por cima da cerca. Se o pioneiro ganhar dinheiro com a técnica de conservação de solo, o risco financeiro percebido cai. Aí sim, a massa adota. Entendi. Mas vem cá, o medo das mudanças climáticas também não é um risco financeiro gigante? Porque a conta do mês que vem pesa mais do que perder a fazenda toda num desastre ambiental daqui a 20 anos. Porque a agricultura trabalha com uma margem de erro muito estreita. O produtor tem no máximo 2 dias de pagamento no ano, que é a colheita. Verdade. Então, a aversão ao risco de curto prazo é absurda. Se ele muda tudo hoje para proteger o clima e essa nova técnica falha, ele não paga o banco amanhã, ele quebra agora. O risco imediato fala muito mais alto que o alarme do longo prazo. Então, o que tudo isso significa para o perfil desse agricultor? Porque para entender de inovação e risco, o cara tem que saber analisar planilhas, ler relatório de solo. Educação formal deve ter um impacto enorme nisso, né? Um impacto gigantesco. O estudo mostra isso com dados muito claros. Produtores com educação formal em nível escolar adotam 34,18% a mais dessas práticas de saúde de solo. Uau, é muita coisa. E quem tem diploma universitário também tem uma taxa 32,98% maior se a gente comparar com quem não tem educação formal. Porque a educação diminui a insegurança. A inovação deixa de ser um salto no escuro e passa a ser uma decisão calculada. E sobre a idade? A gente sabe que fazenda passa de pai para filho, a média de idade no campo é alta. Um produtor mais velho, lá com seus 60 anos, ele adota menos essas inovações? E se adota menos, é por negacionismo climático? Essa é uma excelente pergunta. A idade tem sim uma correlação negativa muito forte. O produtor mais velho adota bem menos inovações de conservação. Mas o artigo deixa claro que não é por negar a ciência ou ignorar o clima. É pelo bolso de novo. Totalmente. A matemática financeira muda. Pensa num corretivo profundo de solo. É caríssimo e demora anos para dar retorno, na safra. Se o cara tem 65 anos e vai passar a fazenda para os filhos em 5 anos, ele não tem incentivo nenhum para fazer uma dívida alta agora. Claro, o retorno não vai chegar para ele, vai chegar para os filhos, é racional. Estritamente racional.
a aversão ao risco financeiro de curto prazo fica muito maior no fim da carreira. Bom, a gente falou bastante do indivíduo, da educação, da idade, mas o ambiente físico também dita as regras, né? A Austrália é continental. Um cara no deserto lida com coisas totalmente diferentes de um cara no Sudeste. Como isso afeta as decisões? Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe que a natureza em volta define a confiança para investir. O artigo analisou o nível de chuva, por exemplo. E os dados mostram que áreas com chuva média adotam muito mais práticas do que as áreas muito secas. Peraí, mas quem está na seca extrema não deveria ser mais desesperado para proteger o solo e segurar a umidade? Sim, a lógica defensiva diria isso. Mas o risco econômico ganha de novo. Onde chove de forma média, o produtor sabe que, se investir num corretivo caro, a chuva vem e a semente brota. Ele tem o retorno. Entendi. Agora, na área de baixíssima chuva, o risco de morrer tudo de sede é tão gigante que colocar mais dinheiro numa tecnologia cara só vai aumentar o tamanho do prejuízo. É como você ter o carro mais caro do mundo, mas não ter dinheiro para gasolina para sair da garagem. Não vale a pena o investimento inicial. Exato. É um risco brutal. Ficando nisso, o estudo aponta alguma região específica da Austrália que se destaca nessa adoção? Aponta sim, a Austrália Ocidental. Eles lideram com folga a adoção dessas práticas, bem na frente da Austrália do Sul e da Nova Gales do Sul. Sério, mas por que lá? O pessoal é mais novo, mais estudado ou chove mais? Na verdade, é pelo nível de desespero com o solo atual. Os solos da Austrália Ocidental são muito antigos, desgastados, salinos e extremamente ácidos. E as fazendas lá são de uma escala comercial monstruosa. Milhares de hectares. Meu Deus! Então juntam um solo que já está pedindo socorro hoje, com uma escala gigante. A conservação lá não é pensando num desastre no futuro. É suporte de vida para agora. Ah, entendi. Voltando à nossa analogia do prédio, não é mais o alarme tocando por causa de uma fumaça num andar distante. É tipo o teto da sua sala pegando fogo agora. Se a terra já está ácida e salina hoje, ele tem que consertar para colher no mês que vem, não para salvar o planeta em 2050. É perfeito. É isso mesmo. A dor financeira já está ali na porta, então ele é obrigado a inovar para sobreviver hoje. Bom, isso nos traz para o grande impasse da nossa investigação. Organizando as ideias aqui. A gente viu que o discurso do medo não funciona. O que funciona é a atitude de inovação, o nível de educação, a idade e se chove ou não na fazenda. Só que a gente não pode mudar a idade dos fazendeiros por decreto. E não dá para fazer chover no deserto. Não mesmo. Então, se esses fatores não podem ser mudados assim da noite para o dia, o que sobra? O que as políticas públicas podem fazer na prática hoje? É aí que o estudo entrega ouro. O dado mais aplicável para a política pública que eles encontraram é sobre o treinamento. O artigo prova que agricultores que participaram de treinamentos, demonstrações técnicas ou dias de campo nos últimos 12 meses aumentaram a adoção de práticas em 25,23%. Pera, 25% a mais de adoção só por ir num dia de campo? Só por isso. Mais de um quarto a mais. É a educação continuada sendo o motor da mudança. E isso está 100% no controle do poder público. Mas por que só uma visita técnica faz tanta diferença para quebrar aquela aversão ao risco financeiro? Porque tira a ideia do papel. A teoria é legal, mas o produtor quer ver a bota no barro. Quando uma instituição faz um dia de campo e ele vê o vizinho usando o plantio direto, colhendo bem e ganhando dinheiro, o medo do desconhecido some. Claro, ele vê que é viável. Ele percebe que funciona no clima dele, na terra dele. Diminui o risco percebido. Sensacional. Bom, vamos amarrar tudo isso com começo, meio e fim. A gente começou esse programa questionando a ideia de que espalhar o medo sobre um desastre ambiental faria os agricultores mudarem de hábito rapidamente, mas vimos pelos dados na Austrália que isso é uma grande falácia. Sim, o abismo entre risco e ação é real. O medo congela ou é ignorado quando a pessoa tem contas para pagar hoje. Exatamente. Nós descobrimos que ter uma educação formal sólida e uma atitude de inovação pesa muito mais. E também que a geografia impõe as regras.
Para salvar o nosso futuro agrícola, a solução não é gritar mais alto no megafone sobre o fim do mundo. É investir em capacitação e mostrar a solução funcionando lá na roça. Isso levanta uma questão importante, sabe? A relevância desse artigo é justamente redirecionar os esforços globais. Governos e ONGs gastam fortunas em campanhas de conscientização que focam só no medo. Esse estudo mostra que essas campanhas precisam vir com assistência técnica. Os governos precisam oferecer linhas de crédito, seguro para proteger a renda do cara enquanto ele testa a inovação e treinamento. Diminuir o risco econômico é o que traz a mudança. É uma virada de chave total. A gente para de tratar o agricultor como alguém que precisa ser assustado e passa a ver ele como um gestor que precisa de ferramentas financeiras. O alarme global continua tocando, claro, a crise climática é inegável. Mas para evacuar o prédio com segurança, não adianta aumentar o volume da sirene. A gente precisa instalar placas luminosas, abrir as portas e treinar as pessoas. E olha, para finalizar, eu quero deixar uma reflexão para você que está ouvindo. Uma provocação para a gente levar para outras áreas da vida. Se os dados provam que o medo de um evento extremo no futuro não muda o nosso comportamento diário, mas sim a educação, a curiosidade e soluções práticas que reduzem o risco financeiro, de que outras formas a nossa sociedade moderna está falhando ao usar o pânico como estratégia de convencimento? É uma excelente provocação. Na saúde, na economia. Exato. Será que a gente está gastando nossa energia só tocando alarmes cada vez mais altos, enquanto a gente devia estar construindo pontes e soluções viáveis para o dia a dia das pessoas? Fica aí para a gente pensar. E, pessoal, informamos que este conteúdo é uma síntese automatizada, elaborada com o apoio de inteligência artificial, garantindo fidelidade às fontes acadêmicas originais apresentadas. Muito obrigada pela companhia nessa análise e até a próxima investigação. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer.